Boa tarde, família Uni. Tudo bem com vocês? Estão em paz, tranquilos, tranquilas? Bom, espero que você esteja bem, porque eu estou aqui para resolver os exercícios dessa aula que ficou da nossa semana passada, né? Onde a gente conversou sobre a lei da gravitação universal e do movimento dos satélites. A gente discutiu a ideia da órbita geossíncrona, geoestacionária, calculamos o campo gravitacional, né? Trabalhamos pela velocidade de uma órbita. E esta aula de agora eu quero fazer no mínimo esses 6 exercícios com vocês, que é esse o objetivo da programação dessa aula, beleza? Semana passada trabalhamos a parte da teoria e essa semana eu quero resolver os exercícios com vocês aí, beleza? Então, acompanha comigo, por gentileza, essa resolução aí, beleza? Tá bem detalhada e bem comentada aí. Então, a primeira coisa, já de cara, fazendo o primeiro problema, é um gráfico que fala para mim da força, lembrando que ela está representada em 10 a menos 10 newtons, em função de uma distância, que eu estou reparando aqui que ela está em centímetro, então tome cuidado. Considerando o gráfico a seguir, dois corpos se atraem com uma força gravitacional que varia de acordo com a sua distância, no caso entre os seus centros de massa. Sabendo disso, determine o valor F assinalado no gráfico. Se você olhar bem o gráfico, família, ó que delícia, ó. Eu tenho um ponto onde eu tenho um valor de força e o seu respectivo valor de distância. E eu tenho outro que eu não tenho a força, mas eu tenho a distância. Então, para a gente resolver esse exercício, basta você pensar naquela relação de 3, não é? Olha que rápido que vai ser, ó. A distância era 2 e partiu para 6. Então quer dizer que ao triplicar a distância, essa força se altera no fator 9, não é? Então esse cara aqui será 9 vezes maior do que a força, 45. E acabou o exercício, tá vendo? Resolvido. Mas eu quero te mostrar uma resolução mais detalhada, né? Mais comentada. Ó, eu vou olhar para esses dois pontos e eu vou pegar o ponto que eu tenho duas medidas, que é a força em 10 a menos 10 e a distância. Então eu vou pegar esses dados de força e de distância e vou jogar na equação da lei da gravitação universal. Olha como é que fica essa habilidade matemática aí, ó. Tá vendo? Força 5 vezes 10 a menos 10. Isso é igual a G emão eminho, que eu não sei as massas, ele não me falou. E agora aqui vem, ó, a distância está ao quadrado. Mas você percebeu que o número 6 eu coloquei em metro? Ó? Então a grande sacada desse exercício é tomar cuidado com a unidade, tá? Ó? Isso fica, né, ó, 6 centímetros em metro elevado ao quadrado. Se você desenvolver, né, essa sua matemática, perfeito? Eu posso multiplicar esses dois termos, ó. E eu chego numa grandeza muito importante para continuar o exercício. 5 vezes 36, e aqui eu vou olhar o menos 10 e esse menos 4 que vão se multiplicar. Então você tem 180, 10 a menos 14. Beleza? Este dado é muito importante, porque a partir de agora eu vou pegar e vou pensar no outro ponto. Olha esse ponto aqui, ó, aqui em cima. A hora que você colocar os dados que você encontrou nesse ponto, olha aqui em cima como é que fica, ó. Tá vendo? Você tem ali o ponto e é esse valor que eu quero saber. Mas no lugar do G, emão, eminho, eu vou jogar quem que ele é, ó. Eu vou jogar esse rapaz aqui, ó. E a hora que eu jogar, ó, acompanha comigo. Esse valor está aqui em cima. E a distância no meu gráfico fala 2. Mas, de novo, centímetro. Eu tenho que jogar, ó, tá vendo? Para metro. 2 centímetros em metro ao quadrado. E agora é só você terminar de resolver, né, gente? Ó, ó que bacana, ó. Embaixo eu desenvolvi, né, ó, 4, 10 a menos 4, só para mostrar uma resolução, tá vendo?
4 10 a menos 4. E agora você divide, ó. 180 quartos. Só que é uma pousada, né? 180 quartos vai dar 45. E esse cara sobe positivo. Por isso que a gente chega naquele número já pensado no começo, né? 45, 10 a menos 10, olha aqui, ó. É exatamente 45, 10 a menos 10. Porque você triplicou a distância, a força aumenta para o quadrado disso, para 9 vezes. 5 vezes 9, 45. Alternativa E. Essa primeira questão do material poliedro, que é o que mais aprova no Brasil, sempre falo isso, você tem um treino da distância ao quadrado, sempre colocado em metro. Então, guarde esse exercício que você acabou de fazer. Distância em metro. E nunca esqueça do quadrado dela. Beleza? Bom, feito um belo treino do primeiro problema, eu posso partir para o segundo, que vai pensar da ideia da comparação das acelerações da gravidade local em dois planetas. Isso é uma prova da Unifesp, tá vendo aqui, ó? Não faz muito tempo assim, mas é uma questão bem legal, que praticamente ela fala o que ela quer e você entende facilmente. É desse jeito. Estima-se que o planeta Urano possua massa 14,4 vezes maior que a da Terra e que a aceleração gravitacional na linha do Equador seja 0,9 da aceleração da Terra. Você percebeu que até agora ele me deu uma relação entre massas, dizendo que um tem massa tantas vezes maior que o outro, e me deu a relação da gravidade local de cada planeta. Tá? Ele fala, sendo RU e RT os respectivos raios na linha do Equador, de Urano e da Terra, ele pede para você a divisão desses números. Se você pegar o raio de Urano e dividir pelo raio da Terra, que número que você encontra? Qual é a proporção? Gente, esse exercício é clássico, extremamente clássico, e você vai se deparar com muita coisa legal desse exercício. Beleza? Muita coisa legal. Olha o que ele faz. Primeiro de tudo, eu vou retirar os dados do problema, tá vendo? A massa de Urano ele é 14,4 vezes a massa da Terra. E também eu vou tirar uma informação da gravidade. Olha só. A aceleração gravitacional na linha do Equador seja 0,9 da Terra, ó, tá vendo? E agora eu peço para você vir aqui no cantinho comigo, ó. Eu vou trazer uma ideia para você, ó. Você lembra disso aqui? Que o campo gravitacional é calculado constante massa raio quadrado? Vamos trocar esses caras de lugar, ó. Eu vou tirar esse raio daqui, vou tirar essa gravidade daqui e vou fazer o quê? Eu vou simplesmente trocar, vou trocar os dois de lugar, ficando desse jeito. Então eu posso afirmar para você o seguinte, que o raio ao quadrado de um planeta é essa matemática aqui. E como ele quer o raio do planeta, a comparação entre eles, é o que eu vou dizer. Ó. O raio de Urano ao quadrado comparado com o raio da Terra ao quadrado. É isso que ele quer da gente. Ó. E eu vou escrever essa equação para cada um dos planetas. Tá vendo? Ó? O raio ao quadrado é Gm gravidade. Gm gravidade. Tá vendo? Isso de Urano. E vou fazer a mesma coisa para a Terra. Ó, beleza? Mesma coisa para a Terra. Nesse caso, eu posso cancelar, tá vendo? Não faz diferença. E agora eu vou substituir as duas informações do texto. Ó, no lugar da massa de Urano, eu coloco, ó, lá em cima, 14,4 massa da Terra. Ó, pegou? No lugar da gravidade de Urano, eu coloco isso. Ó, pegou? Tranquilo?
E aqui embaixo eu coloco da Terra, tá vendo? Massa da Terra, gravidade da Terra. Porque eu vou cancelar fatores, tanto de massa quanto de campo gravitacional. Olha lá. Então, na verdade, a relação dos raios ao quadrado vai me dar uma divisão de 14,4 por 0,9, o que seria 144 por 9, o que vai dar 16. Mais 16 é a relação quadrática dos raios. Então, eu vou escrever isso dessa forma. Tá vendo? A relação dos raios ao quadrado é igual a 16. Então, eu extraio a raiz quadrada desse número. E aí sim eu obtenho o que o exercício me pediu. O raio de Urano comparado com o raio da Terra é exatamente raiz de 16, raiz quadrada de 16, que vai ser 4 vezes maior. Olha que bacana, né? Então você, se apoiando em algumas ferramentas matemáticas, você pode descobrir, né, medidas de um planeta comparado com o nosso. Como a gente tem a do nosso planeta, você tem um resultado mais legal para se pensar aí. Tudo bem, gente? Questão da Unifesp, bem bacana aí, que trabalhou para a gente a ideia de campo gravitacional. O próximo exercício, ele é um da Federal Fluminense, e ele vem falar para a gente sobre essa comparação gravitacional entre dois planetas. Só que ele vai ser mais direto na sua pergunta. Olha só. Como eu falei na aula passada, no vídeo passado, alguns exercícios, no lugar da massa, ele pede para você se substituir como densidade vezes o volume do planeta. Esse exercício é clássico. Ele fala assim: Saint-Exupéry, né? Antônio de Saint-Exupéry, gostaria de ter começado a sua história do Pequeno Príncipe dizendo: era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele e tinha necessidade de um amigo. Considerando que o raio médio da Terra é 1 milhão de vezes o raio do planeta do Pequeno Príncipe, ele te deu a relação, tá vendo? Do raio, né? Ah, um raio é tantas vezes maior que o outro. Assinale a opção que indica a razão, a divisão entre a densidade do planeta do Pequeno Príncipe e a densidade do planeta Terra, de modo que as acelerações da gravidade sejam iguais. Ele quer que você escreva a densidade do planeta dividido pela densidade da Terra. Aí você fala assim, mas densidade, Jaú, é massa pelo volume. Ele não me deu nada disso na questão. Ele me deu o raio, a comparação dos raios. É exatamente por aí que você vai sair. Principalmente porque ele me falou uma ferramenta muito bacana para eu resolver o problema. De modo que as acelerações da gravidade sejam iguais. Então, apoiado nisso que ele me falou, eu vou começar a escrever o que ele falou, tá vendo? A gravidade lá no planeta do Pequeno Príncipe é igual à gravidade no planeta Terra, tá vendo? Ó. Bom, tudo bem, né? Olha lá. No lugar da minha gravidade, eu vou substituir os dados, tá vendo? Constante gravitacional, massa do planeta do Pequeno Príncipe, raio ao quadrado. A mesma coisa para o planeta Terra. E nesse exato momento, eu peço pausa e vamos olhar aqui para dentro. Ó, eu separei, tá vendo? Vamos olhar aqui para dentro, beleza? Eu só separei, tá, gente? Ó, é a mesma coisa. Dá uma olhada aqui para mim, ó. Tá vendo essas massas? Essas massas aqui, eu vou escrever de outra maneira. Olha aqui, ó. Densidade é massa pelo volume. Então eu vou dizer que massa é densidade vezes o volume, ó. Massa é densidade vezes o volume. E o planeta é o planeta é o quê?
É uma esfera. Uma esfera, volume de uma esfera. 4/3 de πr ao cubo. Então, eu vou no lugar da massa, eu vou colocar densidade vezes o volume do planeta. Em cada um dos lados. Então, ó, na massa do planeta do Pequeno Príncipe, eu coloco isso, tá? E na massa da Terra, eu coloco isso para a Terra. Acompanha, ó. G por R quadrado vezes esse número, né? Que é tudo isso, ó. Tá acompanhando comigo, ó? Tudo isso aqui. Olha lá, ó. Tá lá, ó. Densidade vezes o volume. E eu faço a mesma coisa para o planeta Terra. Densidade vezes o volume. Agora que eu estou trabalhando a ideia matemática, né, desenvolvendo, o que eu vou fazer? Agora eu vou começar a cancelar um monte de fator aí. Ó, primeiro cancelamento que eu faço da minha constante. Eu também posso agora começar a cancelar o resto, não. O 4 eu posso cortar. O 3 eu posso cortar. Tá vendo? Eu posso cortar, ó. Aqui é raio ao cubo. E aqui é raio ao quadrado. Então eu cortei, sobrou só um. Dos 3, eu cortei 2, sobrou um só. Eu posso cortar, tá vendo? Mesma coisa do outro lado. E eu posso cortar o fator π. Então, na verdade, o que sobrou? Sobrou densidade vezes o raio é igual a densidade vezes o raio. Ó. No começo me sobrou isso. E aí, o que eu faço? Ele quer a densidade do planeta do Pequeno Príncipe comparado com a da Terra. Só que, ó, tá vendo? No lugar do raio da Terra, eu vou substituir, ó, o que ele falou. Tá vendo? Não sei se você pegou. Eu preenchi e ao mesmo tempo grifei, ó. De novo, ó. O raio da Terra é 1 milhão, olha o milhão aqui, ó. 1 milhão de vezes o raio do planeta do Pequeno Príncipe, ó. Então eu substituí para que eu possa cortar. Olha só. Você corta o raio do planeta, então você tem. Aí você fala: nossa, assim você me mata. Por quê? Quer dizer então que o resultado do exercício deu o número que ele já tinha dado no texto? 1 milhão? 1 milhão? Tá vendo? Mas era você identificar a relação linear entre a densidade linear e o raio da Terra. Por isso que na aula da semana passada eu criei um gráfico da gravidade com a densidade, pensando do centro do planeta até um ponto mais longe. Entendeu? Por isso que eu fico com a letra B, 10/6. Essa é a relação entre elas. Tudo bem, gente? Estou tentando deixar cada vez mais claro, né? Um método de resolução. Lembrando que isso aqui é um exercício. A gente está exercitando, fortalecendo a nossa memória. Bom, o próximo problema é um exercício que eu peço atenção, e eu estou falando a verdade. É uma FUVEST, você vai treinar um exercício de FUVEST comigo. E para quem está estudando, né, com o mesmo ritmo de sempre, apesar de ser meio complicado, eu entendo, mas para quem está mantendo a mesma rotina, se lembra do exercício que eu fiz disso na nossa apostila 2, né? Lembra que na apostila 2, a frente 4, eu trabalhava o movimento circular, aceleração centrípeta, lembra? Um exercício que ele pedia para mim era mais ou menos assim, né? Ó. Isso aqui é uma FUVEST, ó. Ele é clássico, tá? Ó. FUVEST 2014. Uma estação espacial foi projetada com o formato cilíndrico, olha só, formato cilíndrico, de raio 100 metros, como mostra a figura embaixo aqui pra gente, né? Para simular o efeito gravitacional e permitir que as pessoas caminhem na parte interna da casca, a estação gira em torno do seu eixo, com uma certa velocidade angular. Ó. Então o que acontece?
Lembra, se você deixar uma pessoa lá dentro, flutuando, ela vai estar com a imponderabilidade, né? Agora, para que ela tenha a sensação como se ela estivesse na Terra, para ela poder andar nessa espaçonave, sentindo uma certa aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, ela tem que girar, empurrando a toda hora você para fora, para que a força que você tenha, a normal, seja igual ao peso, né? Mas ó, as pessoas terão a sensação de peso como se estivessem na Terra. Com qual valor de velocidade angular? Você precisa girar com qual valor de rotação que você precisa ter para que a pessoa se sinta como se ela estivesse na Terra. Engraçado que o exercício me deu dois números. Me deu o raio e me deu a gravidade. Eu vou resolver apenas com eles. Só, única e exclusivamente com eles. Mas eu preciso chegar nesse ponto. Para isso, eu preciso desenvolver uma ideia com vocês. Ó, eu só fiz a estação espacial tá de outro jeito, tal, beleza? Imagina que ela está girando de outro jeito. E o que ele falou? Como se as pessoas se sentissem na Terra. Então você vai ter o peso, vai estar puxando a pessoa para baixo, e a força normal que empurra ele contra, beleza? Então quando ele está na Terra, essas forças são iguais na horizontal, né? Em intensidade. Então o que eu vou dizer? Ele tem que girar, tá vendo? Tem que começar a dar voltas e para um momento que a normal seja igual ao peso. Aí você fala, perfeito, parece que eu estou na Terra. E aí eu começo a resolver. Olha que bacaninho, ó. Minha força resultante é massa vezes aceleração, tá vendo? Eu vou começar a pensar nesse movimento curvo. Força resultante é a centrípeta, né? Porque o movimento é curvilíneo e a resultante vai sempre apontar para o centro. Centrípeta. Quem que está apontando para o centro? Exatamente a minha força normal. É a força normal que aponta para o centro. E essa normal é M, e olha quem que é centrípeta. Eu sempre falei que a FUVEST gosta disso. É V quadrado por R, ó. Só que, ó, como se a pessoa estivesse na Terra. A normal tem que ser igual ao valor do peso. É aí que está a sacada, ó. Como se estivessem na Terra. Então, para que a pessoa esteja se sentindo na Terra, o peso tem que ser igual ao normal. O peso tem que ser igual ao normal. E no lugar do V, eu coloco o ômega R. Isso em azul, a FUVEST ama pedir. Então eu vou jogar esses valores. Ó. A normal virou o peso, a massa está aqui e o V é o ômega R, tá vendo? Ômega R. Só que está ao quadrado. E eu vou desenvolver só para te mostrar. Peso é mg, a minha massa está aqui e eu elevei ao quadrado os dois termos. Tranquilex? Tá fluindo, né? E aí, posso cortar minha massa, posso cortar o raio, tá vendo? E aí sobrou aquilo que eu havia falado no começo, antes do exercício. Ele me deu a gravidade, ele me deu o raio e pediu a angular. Com esses dois números, eu tiro o que eu preciso. Estou isolando, jogando o raio dividindo e extraio a raiz quadrada. Gravidade 10, tá vendo? Raio 100. Então você tira raiz de 0,1, né? Beleza? 10 a menos 1. E é lógico, de todos os valores cabíveis, o único que é possível, né, é a letra B, né? É o 0,3 radianos por segundo. Boa? Letra B aí. Então, isso aqui foi uma questão de leitura, né? Boa interpretação e ter essa sacada que ele vai estar girando, né, em torno de um eixo aí. Cuidado, a prova da FUVEST gosta muito disso. Bom, vamos para o próximo, porque eu tenho que fazer mais dois problemas, o 5 e o 6. Esse 5, ele parece teórico, né? E eu estou trazendo apenas uma ideia para você, beleza? Eu quero provar, demonstrar o que acontece, tá? Então me acompanha aqui.
que ele fala? A posição média de um satélite geoestacionário em relação à Terra se mantém devido. Vamos lá. O que é um satélite geoestacionário? É aquele satélite que ele fica parado num certo ponto, né, em relação à Terra, na linha do Equador. Então ele gira junto com a Terra. Então significa que tanto aquele ponto na linha do Equador, como ele, como o satélite, vão girar juntos, completando uma volta no mesmo tempo. Então é que a velocidade angular é a mesma, né? Eles vão girar juntos, ó. Beleza? Eles giram parados um em relação ao outro. Então eu já sei que de cara é a alternativa A, que a sua velocidade angular é igual à velocidade angular da Terra. Tá vendo? Na linha do Equador. Aí você fala, tá fácil esse problema, mas deixa eu justificar as outras, ó. Ó, um satélite geoestacionário é esse, ó. Ele gira, tá vendo? Enquanto a Terra gira junto com ele, ó. A Terra volta. Eu representei só um pedaço aqui. E o que eu posso dizer para vocês? Ó, vamos começar a resolver aqui. Primeiro, olha a letra B. A velocidade tangencial deve ser igual à tangencial na superfície? Não, gente. Ó, a órbita do satélite é maior e como o tempo é o mesmo, ele tem que andar mais rápido para cumprir essa distância. Então, ó, você percebe que o raio, ó, do satélite é muito maior, ele está muito mais longe. Então quer dizer que ele tem que ter uma velocidade maior. Então a velocidade tangencial não é, beleza? Ele falou que é igual, mas não é igual, tá? É maior. Letra C, ele fala, devido a que a sua aceleração centrípeta ser proporcional ao cubo da velocidade, não. A aceleração centrípeta é o quadrado da velocidade. Então, não é o cubo, é o quadrado. Letra D, olha que bacana. A força gravitacional terrestre ser igual à velocidade angular. Eu vou fazer de novo uma coisa que eu acabei de fazer. Ó, na resultante centrípeta é V quadrado por R. E no lugar do V eu coloco o ômega, ficando ômega quadrado, raio quadrado. E eu vou, né, ó, simplesmente só separar, ó, eu vou distribuir, né, fazer o quadrado nos dois e vou cancelar esse raio. Então eu provei para você que a força resultante não é igual à angular. Ela vai variar com a massa e com o raio. Uma não é igual à outra. Beleza? Foi só uma demonstração para dizer, não é igual. E a letra E fala que a força gravitacional terrestre ser nula. Não é nula, não é? Não tem nenhum ponto de gravidade zero aí. Por isso que das alternativas eu vou ficar com a alternativa A. Tudo bem, gente? Beleza? Beleza, tranquilo, né? Tô perguntando, mas por vídeo desse jeito gravado não dá para interagir com vocês, né, na hora, mas tá valendo, tá? Tô tentando ser o mais claro possível dentro dessa matéria de gravitação. E para finalizar essa resolução, a gente tem o exercício de número 6. E esse exercício de número 6, a gente fecha relembrando a lei de Kepler, né, a terceira lei de Kepler, aquela do período, o tempo de rotação, o raio ao cubo, né? A gente vai lembrar também da força gravitacional, de frequência e assim por diante. Mas para e veja com carinho esse exercício. É uma Unesp que ele fala assim: no dia 5 de junho de 2012, pôde observar-se de determinadas regiões da Terra um fenômeno chamado trânsito de Vênus, cuja ocorrência, a próxima ocorrência vai acontecer em 2117. Tal fenômeno só é possível porque as órbitas de Vênus e da Terra em torno do Sol são quase coplanares, mesma linha. E porque o raio médio de Vênus é menor que o da Terra. Então, ó Sol, né? Ó, Mercúrio, Vênus, Terra. Então, Vênus está muito mais perto.
e o raio médio da Terra é maior, tá vendo? O raio médio da Terra é maior. Então ele pergunta para mim, portanto, se você comparar, pegar um ponto fixo, né? Se você comparar a Terra com Vênus, ele vai falar um monte de coisa para a gente aqui. Então só cuidado com principalmente a distância, o raio, né? De centro a centro é maior para o caso na Terra. Mas eu vou tentar, né, dar uma justificativa matemática, né? Olha aqui, primeiro que bacana esse método aqui, ó. Primeiro, ó, eu vou tentar provar um monte de coisa pra gente, tá? Então, se você comparar a terceira lei de Kepler, ela me fala que o período ao quadrado pelo raio ao cubo vai ser uma constante. Então, eu vou comparar os dados, né, de Vênus com a Terra. Você me acompanha fazendo uma multiplicação em cruz aqui, tá vendo? Entre esses caras aqui, ó, beleza? E vai ficar assim, ó. O raio da Terra ao cubo vezes, tá vendo? O período de Vênus ao quadrado. Eu só multipliquei esses caras aqui, ó. Beleza? Para que eu estou fazendo isso? Para demonstrar para você o seguinte, que a distância de Vênus ao Sol é menor, ele está mais perto, essa medida é pequena. Ó. Então isso significa que se o raio da Terra é maior que o raio de Vênus, tá vendo? Isso significa que a Vênus é menor, demora menos tempo, e a Terra leva mais tempo para dar uma volta. Então eu acabei de concluir que o período de rotação de Vênus é menor e a Terra demora mais para dar uma volta. Beleza? E aí começa a gente a fazer a interpretação, né? O mesmo período de rotação? Não, ó. O período de rotação da Terra é maior do que o de Vênus. Olha o que ele fala. Menor período de rotação. Olha aqui, ó. Vênus tem um menor tempo. Tem um menor período. Menor período significa maior frequência. Então, Vênus tem maior frequência. Ó. Menor frequência de rotação. Desculpa. Beleza? Então, não, né? Não é menor. Se a gente for para a letra C, ele fala menor velocidade angular. Velocidade angular vale 2πf. Só para você pensar. A frequência ela é grande para Vênus. Então, se Vênus tem uma alta frequência, ele vai ter uma alta velocidade angular. Só para tentar provar para você o que eu estou falando, tá? Então, ó, menor velocidade angular. Não, ó, maior velocidade angular. Tá vendo que treino bacana? E para não estender tanto, menor período de rotação. Olha aqui, ó, já fizemos isso, tá? Ó, resultante é a gravitacional, massa, aceleração centrípeta, gravitacional, tá vendo? mv² e a minha constante aqui, ó. Agora só vou mostrar o cancelamento das minhas massas e também dos raios das distâncias. Pronto, cheguei na velocidade de órbita. Nós já fizemos 3 vezes já até agora no nosso curso, né? Então, eu sei que, tá vendo? Ó, aquele que tiver menor raio vai ter maior velocidade da órbita, né? Tá vendo? Então, não é menor velocidade, e sim, né, ó, maior velocidade. Por isso que eu fico com a alternativa B, que, portanto, quando comparado com a Terra, Vênus tem menor período de rotação. Vênus tem menor período de rotação. Você já sabia, né, de algo lá do ensino fundamental essa sequência. Perfeito? E você poderia ter respondido essa questão só de saber essa imagem. Eu só montei um quadro para justificar e dar uma parte teórica para vocês, aí, beleza? Uma justificativa mais adequada. Gente, eu não vou estender muito, né? Senão fica muito cansativo para vocês. Me pediram para não passar muito de meia hora.
mas eu tentei mostrar todos os exercícios da aula da semana passada e na semana que vem eu entro na próxima aula para falar de imponderabilidade, fase da Lua, e a gente finaliza essa ideia de gravitação em relação à energia. Beleza? Deixo aqui um beijo grande. Muito obrigado pela atenção de vocês, por abrir seu espaço aí para mim. E a família Uni continua acreditando em vocês, tá, gente? A gente tá na mesma batalha. Força, fé, coragem. A gente tá na mesma pegada aí. Um abraço, gente. Bom trabalho e até daqui a pouco aí. Valeu, beijo.